Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa das jornadas mais, extraordinárias que existem, os primeiríssimos meses de vida de um ser humano. É uma história impressionante de sobrevivência, de um desenvolvimento super acelerado e uma capacidade de adaptação que, sinceramente, desafia tudo que a gente acha que entende. Então, a pergunta que vai guiar toda a nossa conversa é essa aqui. Afinal, o que é preciso para sobreviver aos primeiros meses de vida? Parece simples, né? Mas a resposta? A resposta é uma dança super complexa entre a biologia, o ambiente e um monte de fatores que precisam, sabe, se encaixar direitinho. Bom, para começar, vamos fazer uma pequena viagem no tempo. Porque, historicamente, nascer não era só um começo, era a primeira grande batalha. A chegada ao mundo era um evento de risco altíssimo, uma luta pela vida, literalmente. E para a gente ter uma ideia do tamanho desse desafio, olha só esse número. Em 1940, a realidade era bem dura. A cada 1.000 bebês que nasciam vivos, cerca de 33 não sobreviviam. Pensa só, isso dá uma dimensão do perigo que era simplesmente nascer naquela época. Agora, vamos dar um salto no tempo. Olha que incrível! Em 2016, esse número despencou para mais ou menos 2 mortes a cada 1.000. É uma queda brutal. Isso mostra, de um jeito muito claro, o impacto gigantesco dos avanços da medicina, da tecnologia. É, sem dúvida, uma das maiores histórias de sucesso da saúde pública. Mas, claro, essa vitória não zerou os riscos, né? A verdade é que os recém-nascidos continuam sendo muito vulneráveis. Coisas como o baixo peso ao nascer, a terrível síndrome da morte súbita infantil e até mesmo acidentes, tudo isso serve como um lembrete de que o desenvolvimento nessa fase depende demais do ambiente e do cuidado que o bebê recebe. Só que essa luta pela vida não acontece só do lado de fora. Lá dentro do recém-nascido tem uma construção acontecendo. Uma construção silenciosa, mas ao mesmo tempo frenética. É a arquitetura do cérebro sendo erguida, uma obra invisível, mas que vai definir todo o futuro. E qual é o principal canteiro de obras para essa construção toda? O sono. É isso mesmo. Pode até parecer que o bebê só dorme o tempo todo, mas é exatamente nesses longos períodos, quando ele fica alternando entre o sono ativo e aquele sono mais profundo, que o trabalho mais pesado acontece. É a hora de construir as conexões, a fiação cerebral. E o jeito como isso acontece é simplesmente fascinante. O cérebro do bebê não fica criando neurônios novos, não. Eles já estão todos lá. A verdadeira mágica acontece quando as conexões entre eles, as sinapses, se fortalecem e os dendritos se ramificam. Imagina uma floresta. As árvores já estão plantadas, mas são os galhos que começam a crescer, se espalhar e se entrelaçar, criando uma rede super densa e poderosa. É isso que está acontecendo ali dentro. Quer um exemplo bem concreto desse processo? O corpo caloso. Pensa nele como se fosse uma grande ponte, uma supervia de informação que conecta os dois lados do cérebro. Depois que o bebê nasce, essa ponte fica cada vez mais forte, permitindo que a comunicação e a coordenação entre os hemisférios fiquem muito mais sofisticadas. Tá, mas para que serve essa fiação toda? Bom, para a tarefa principal do bebê, absorver o mundo. Um recém-nascido é, na essência, uma máquina de aprender. E as ferramentas que ele usa para coletar todos os dados são, claro, os sentidos. E essa citação aqui, nossa, ela resume tudo de um jeito perfeito. O bebê não é um ser passivo de jeito nenhum. Ele é o auge da adaptação. O corpo e o cérebro dele estão completamente programados para uma única missão: sugar cada pedacinho de informação desse novo mundo. Vamos ver isso na prática, então. A audição, por exemplo. É surpreendente o quão sofisticada ela já é desde o comecinho. Em questão de dias, o bebê já consegue reconhecer a voz da mãe e até alguns padrões de som que ele ouvia lá de dentro do útero. Isso prova que o aprendizado, na verdade, já começou bem antes do nascimento. Com a visão, a história é igualmente fascinante. O cérebro do bebê parece que já vem programado de fábrica para focar no que é mais importante para a gente se conectar: rostos. Essa habilidade de reconhecer feições e expressões é a sementinha de toda a nossa vida social. O olfato e o paladar também são incríveis, porque eles mostram essa continuidade com a vida dentro do útero. O bebê já nasce preferindo cheiros e sabores que eram familiares durante a gestação. É um mecanismo muito poderoso para criar um vínculo logo de cara e dar aquela sensação de segurança. E por último, o tato. A pele do recém-nascido é super sensível. Mas isso não é um sinal de fraqueza, muito pelo contrário. É um sinal de um sistema nervoso que está, digamos, ligado no 220, pronto para receber estímulos e aprender sobre tudo.
texturas, temperaturas e, claro, o conforto do toque. Ok, então o que acontece quando esse cérebro, que está a todo vapor, começa a processar essa montanha de informações que chega pelos sentidos? Bom, ele começa a agir. E aí a gente entra na fase dos primeiros movimentos, o momento em que o aprendizado deixa de ser só receber para se tornar uma exploração ativa. E olha só essa progressão, como ela é clara e lógica. Tudo começa com um movimento simples, como virar o rosto. Daí evolui para pegar objetos, depois sentar, ficar em pé. E finalmente o grande marco, que é andar. Cada uma dessas etapas é uma conquista que prepara o terreno para a próxima. Uma coisa leva a outra. E aqui está o ponto central disso tudo. O desenvolvimento motor não é só sobre controle físico, sabe? É muito mais. Cada movimento novo é um passo em direção à independência. É a grande transformação de um ser que só recebia informações para um explorador ativo que agora vai atrás e começa a moldar as próprias experiências. E para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. Se a gente pensar no cérebro de um recém-nascido como uma tela em branco, e cada experiência da vida é uma pincelada de tinta, a grande questão que fica é: quais são as cores mais importantes para a gente usar para pintar essa obra-prima que está só começando?